Estamos de volta para a nossa terceira parte e última parte da nossa aula de hoje. Vínhamos falando da questão do uso de funções, procedimentos, vimos vários exemplos, vimos também a questão do uso das variáveis locais e variáveis globais. Então vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto sem perder tempo. Então as funções, elas são o quê? O que seriam as nossas funções aqui? Vamos conceituar isso, rever um pouco sobre isso. Quando queremos resolver um problema em geral, tentamos dividi-lo em subproblemas mais simples e relativamente independentes. E resolvemos os problemas mais simples um a um. A linguagem C dispõe de construções, as tais abstrações, que auxiliam o projeto de programa de maneira top-down. Uma função cria uma maneira conveniente de encapsular alguns detalhes de processamento, ou seja, como algum resultado é obtido. Então a gente cria nessas funções esse encapsulamento, ou seja, separar, criar isso em um arquivo à parte. Quando esta computação é necessária, a função é chamada ou invocada. Desta forma, quando uma função é chamada, o usuário não precisa se preocupar como a computação é realizada, ou seja, o que vai acontecer. É importante saber o que a função faz, qual o resultado da execução de uma função e também como se usa tal função. Criando funções, um programa C pode ser estruturado em partes relativamente independentes que correspondem às subdivisões do problema. A gente já viu algumas funções aqui, básicas, que a gente utiliza, que são as funções prontas, printf, o scanf, o getchar, o sqrt, que vimos hoje, que está dentro da biblioteca MAT. Elas são funções da biblioteca padrão, elas fazem parte das bibliotecas padrões da linguagem C, ou seja, elas são funções prontas. Quando nos referimos a uma função, usaremos a maneira frequentemente utilizada sempre. Vamos lembrar o seguinte, gente, sempre que você estiver enfrentando uma função, estiver vendo se é uma função, escrevendo a função, sempre ela vai estar desse modo, seu nome e o abre e fecha parênteses. Então, quando você vê algo como o printf, o scanf e tem os parênteses na frente, função. O main, função que inicia o nosso programa, é uma função. Por quê? Porque tem os parênteses. E esses parênteses servem para quê? Para recebimento dos argumentos, recebimento dos nossos parâmetros, passagem de parâmetros. Funções podem ser escritas independentemente uma da outra. Então, não é obrigado ter uma certa quantidade de função no seu código. Eu posso ter um limite de funções que eu posso utilizar? Não, é independente isso. Significa, em geral, que as variáveis usadas dentro de uma função não são compartilhadas por outras funções. Assim sendo, o comportamento da função é previsível. Se não for assim, duas funções completamente não relacionadas podem alterar os dados de uma quanto à outra. Se as variáveis são locais a uma função, programas grandes passam a ser mais fáceis de ser escritos. A comunicação entre as funções passa a ser controlada. Elas se comunicam somente através dos valores passados às funções e os valores retornados. Então é justamente isso, a utilização das variáveis locais dentro das funções, onde cada função, o código funciona inteiramente ali. Quer passar alguma coisa que está dentro da função, um valor, seja o que for, vai passar através dos argumentos, dos parâmetros. Tem aqui um exemplo básico aqui, que nós temos o nosso programa iniciando ali na linha 8, aonde nós temos ali criação de duas variáveis, a num1 e a num2, e aí pede para a pessoa digitar esses números. Esses números vão cair dentro da num1 e num2, utilizando o scanf, e aí na linha 16 é que eu estou chamando ali uma função. Estou chamando a primeira função, a função soma, passando os valores que estão entre num1 e num2. Lá na função soma, lá na linha 2, ela já está pronta para receber os dois valores. Os dois valores vão recair dentro do código, naquela função, e somando, como vocês podem ver na linha 3 ali, o A mais o B, o valor do A e o B, ou seja, ele já entrega o resultado. O resultado, por isso que ela é void, por isso que ela é vazia. O resultado já vai ser passado direto ali, dentro da execução daquela função, na linha 3. Retorno, terminou essa função? Terminou. Retorno para o programa principal,
ali na linha 17. Ele chama uma nova função, agora a função subtracão, onde ela vai passar os valores de NaN1 e NaN2 lá para a função subtracão, lá na linha 5. Esses dois valores são recebidos pelo int A e o int B. Percebam que na soma e na subtracão foram utilizados variáveis A e B, têm o mesmo nome, mas por serem funções diferentes, localizações diferentes, só funciona naquele momento, local. Ah, mas vou os mesmos valores que foram passados. Seria interessante se tivesse passado logo para as duas. Não, porque se eu tivesse feito isso, eu estaria executando isso diretamente na memória, utilizando processamento, e isso não é interessante. E aí, o resultado de A menos B aparece ali em tela diretamente da função. E aí, nós retornamos para o nosso programa principal, onde poderia ter ali um return 0. Como lembramos que a nossa função int_main do nosso programa principal, ela precisa do retorno. Nesse caso aqui, quando não tem, automaticamente ele já recebe o 0, ela já tem compilada, ela já tem pronta o 0. Mas seria de boa prática a gente ter isso. O nosso code block ele estaria passando justamente essa falha, que não seria nem uma falha, um aviso lá no seu console. Então, o programa em C consiste de uma ou mais definições de funções e variáveis. Há sempre uma função chamada main, sempre ela é a principal. Outras funções também podem ser definidas, a gente pode criar várias. Cada uma pode ser definida de forma separada, mas nenhuma função pode ser definida dentro de outra função. Tá? Vamos tomar cuidado com isso, gente. Você pode criar dentro de uma função, vou colocar aqui, ó, chamei uma função func, está lá o parâmetro, abre e fecha os parênteses. Eu posso passar parâmetros aqui? Pode, ou nesse caso aqui, vamos escolher aqui não passar nenhum parâmetro. Vou dizer que é void. Posso criar dentro dessa função uma outra função? Vou criar aqui uma função f1. Posso fazer isso? Nunca, nunca, nunca. Você pode criar várias variáveis, vetores, tudo dentro de uma outra função. Mas uma função não poderá estar dentro de outra função. Tá? A gente não faz isso. Isso é válido para todas as linguagens? Não, é válido por enquanto para a linguagem C. A gente vai ver que principalmente lá no futuro, quando estivermos trabalhando com aplicações, isso aqui poderá ser modificado. Tá? Mas agora vamos manter esse conhecimento aqui de que funções não podem ser escritas dentro de funções. Isso é uma grande falha, não façam isso. Veja um exemplo simples de um programa que consiste de duas funções, a main e a allo, sendo que a allo, ela está ali, foi criado aquele nosso protótipo lá no começo, void allo, void, chamei ela, quer dizer que em algum lugar tem o código completo dessa nossa função, eu só estou especificando que ela existe. Dentro do nosso código, eu tenho ali, a partir da linha 5, o main, onde tem um int i iniciado, e esse int i começa com 1. E aí ele vai repetindo ali até chegar o valor igual a 3. Então ele vai contabilizar 1, 2 e 3. 3 vezes. Sendo que ele vai fazer o quê em cada passada desse while? Ele vai chamar a função allo. E aí na função allo, lá no nosso topo, lá no nosso protótipo, ele aponta para o final aqui. E lá no final tem o que é expresso nessa nossa, para que ela serve. Ela tem um printf, onde vai estar ali o allo, salta uma linha. Então ele vai repetir 3 vezes allo, allo, allo. Todas as funções devem ser declaradas antes de serem usadas. As funções da biblioteca padrão, tais como o printf, o scanf, o getchar, são pré-definidas, mas mesmo assim devem ser declaradas. Deve ser anunciado ao compilador que elas existem. E é por isso que a gente sempre chama a biblioteca. Tá? Já está escrito o que faz o print, o scanf, o get. Já está escrito? Sim. Mas eu tenho que chamar a biblioteca delas. Então, ao fazer isso, é como se eu estivesse escrevendo a função ali no inicial do meu programa. É a mesma coisa de escrever a função. Formato geral de definição de uma função sempre será isso, gente. Nome da função, o tipo dela, tá? O nome da função,
Faltou um espaçozinho aqui. E se tiver argumentos, a lista de argumentos. E dentro das chaves vai ter todas as declarações do que aquela função que ela faz. Argumentos. Nesse exemplo, nós pedimos que o usuário digite suas iniciais e então é chamada a função cumprimenta para imprimir a mensagem olá junto com as iniciais da pessoa. A pessoa vai digitar as suas duas letrinhas, são as iniciais aí, escolher duas iniciais, e aí deverá, após a chamativa da função, deverá unir o olá junto àquela inicial da pessoa. Ou seja, cada pessoa que entrar e colocar suas iniciais, ele vai dar um olá para aquela pessoa. Essas iniciais, seus valores, são passados para a função cumprimenta. A função cumprimenta, ela receberá isso, então é definida de forma que imprimirá a mensagem, incluindo agora essas duas iniciais. Vamos ver como isso aconteceu. Nas linhas iniciais, eu tenho ali a função cumprimenta, ela foi criada do tipo void, por quê? Porque ela não retorna nada, ela vai receber tudo do programa principal, todos os parâmetros do programa do código principal, e aí ela vai mostrar em tela diretamente ali. Então ela é do tipo void e ela vai receber dois char. Percebam que dentro dos argumentos ela está recebendo dois char ali, dois tipos char. E aí vem dentro do programa, o main, eu tenho ali o char primeiro e o char segundo. Logo lá na linha 7, pede-se para a pessoa digitar as duas iniciais, sem separação, porque ele vai fazer essa separação através do uso do getChar. A gente já viu que o getChar ele sai fazendo justamente isso. Ele pega aquela posição ali, e aí vem no primeiro getChar, na utilização do getChar, ele busca a primeira inicial e joga dentro de primeiro. Logo a seguir, ele busca o segundo e joga dentro de segundo. E aí vem a cumprimenta, a nossa função cumprimenta. Ao chamar a cumprimenta, ele está passando as duas variáveis, os dois itens, dois caracteres que foram separados em primeiro e segundo, e passa ali para a nossa função cumprimenta. A função cumprimenta, ela está ali no início só com o seu protótipo na linha 2. Realmente ela está a partir da linha 12, o nosso código. O nosso código dela, ela recebe os dois valores, os dois argumentos. Os dois argumentos ficam dentro das variáveis criadas por ela. E aí ela vem e repassa através de um print o valor desses duas iniciais. Ali o print, olá, chamando inicial 1 e inicial 2. E aí vai aparecer em tela justamente o que a gente quer. Olá, vírgula, e a inicial que foi digitada pela pessoa. A função main chama a função cumprimenta e a main passa para o cumprimento os valores dos dois caracteres a serem impressos. Então, em resultado aí, a função main, o inicial, sempre que você chama uma função, ela repassa aqueles argumentos direto para aquela função que foi chamada. Então é o tal do portal que o Rildo falou agora há pouco, é justamente aquele momento, o único ponto de ligação entre a função e a função principal, o programa principal. Funções que retornam um valor. Funções que não retornam nenhum valor, como no caso a nossa allo, que a gente viu agora há pouco, ela normalmente é do tipo void. Tá? E as funções que não retornam valor são conhecidas como procedimentos. Além de executar as ações, como imprimir, como a questão da imprimir, uma função também pode retornar um valor para o programa que o chamou. Uma função que retorna um valor tem no seu cabeçalho o nome do tipo do resultado. O valor retornado pode ser de qualquer tipo, incluindo int, float e char. E é claro que uma vez definida a função, só é de um tipo específico. Então, se a gente for fazer uma função que vai retornar um int, ela tem que ser tipo int. Se ela vai retornar um float, ela tem que ser do tipo float, e assim por diante. Uma função que retorna um tipo diferente a void, executa alguns cálculos e retorna o resultado, que é um número único de único valor para quem a chamou. A função chamadora pode então usar o resultado para retornar um valor para a função chamadora. A função usa a sentença return. Então você utiliza o comando return para retornar aquele valor
para o código principal, para a função principal. Quer retornar o resultado de uma soma, o resultado de valores ali dentro do código da função, a gente chama o return. Quer retornar somente um status lógico, 0 e 1, da mesma forma. E isso tudo é definido ali no tipo daquela a nossa função. Vamos ver nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente tem um programa que verifica 3 números, se eles servem para formar um triângulo. Esse programa a gente já chegou a fazer dentro da linguagem C, já chegamos a fazer lá no Portugal, só que agora vamos chamá-lo através de uma função. A gente tem aqui no início, linha 4, eu tenho ali a chamativa do protótipo da nossa função. Tem ali int quadrado e ela internamente, o argumento que vai ser recebido vai ser do tipo int. Não é necessário colocar ali a variável espaço já não, só estou repassando que o tipo do argumento que vai ser repassado ali. Linha 5 começa a nossa função principal, nosso main, e aí vem ali a parte da linha 7, a criação das 3 variáveis do tipo int, onde elas receberão os valores que serão digitados pela pessoa a partir da pergunta da linha 8, nosso printf, e o nosso scanf recebe ali no S1, S2, os endereços de S1, S2 e S3, alocando esses valores nessa variável. A gente passa por aquele se, a gente já entende esse programa, já o fizemos, onde sai fazendo a comparação. Se os três valores ali, a soma de 2 desses valores, se ela é igual ou até a questão que é maior do que a soma, o terceiro valor é maior do que a soma ou igual à soma dos 2 primeiros valores. Sai fazendo essa comparação, porque para formar um triângulo não pode acontecer isso, não pode ter tal item. Cada espaço, além disso, tem que haver a comparação de que cada um dos números digitados, cada um dos lados desse possível triângulo tem que ser obrigatoriamente maior do que 0. Então, após essas condições serem estabelecidas, aí é que vai se dizer se ele é apto ou não para se formar o nosso triângulo. Só que aí agora, do modo que a gente está usando, a gente está chamando a função quadrado. E aí percebam que na linha 11, eu estou chamando ali só a função quadrado 3 vezes, repassando aquele valor, onde aquele valor digitado ele vai cair dentro da função quadrado, e lá na função quadrado ele sai multiplicando esse valor por ele mesmo, retornando ali o quadrado deste valor. Então, cada um desses espaços onde é chamada essa função, ele retorna o quadrado desse valor. E aí, a partir daí, esse retorno, ou seja, eu utilizei o retorno para retornar os valores que foram após a execução da nossa função. Lógico que quando chamamos a função quadrado, passamos o valor no qual desejamos executar o cálculo e também usamos o valor retornado pela função em expressões. O valor do quadrado lá em S1 é o valor que a função quadrado retorna quando chamado o valor do argumento, sendo igual ao valor de S1. Os valores retornados pelas chamadas de funções podem ser usados em todos os lugares. Valores podem ser usados desse modo em qualquer momento ali. Os internos ali que eu declarei na função principal podem ser utilizados quantas vezes eu quiser na chamativa dessa mesma função. Se a gente vê aí, só nesse nosso caso aí, a função quadrado, ela foi chamada aí 9 vezes. Foram chamadas 9 vezes, 3 vezes em cada linha. Então, não existe uma limitação para a chamativa. Lembrando que a cada vez que eu chamar, eu vou estar repassando aquele valor ali para aquela função. Vai estar sendo criado de novo aquele valor. Então, as variáveis locais, como é que a gente viu que as variáveis locais funcionam? Aí as variáveis locais, elas funcionam fora, ou seja, funcionam só naquele pedaço do código. Chamou a função ali, criou uma variável naquele instante, então aquela variável só funciona ali. Então a função só enxerga, olha só enxerga suas próprias variáveis. Então a variável só naquele espaço onde ela foi criada, só naquele pedaço de código dentro daquela função é chamada aquela variável. Perceba que no caso aqui na linguagem C, todo programa
ele só funciona dentro de funções. Só dentro de funções é a função, o nosso programa principal, ele chama a função main, função para iniciar o programa, função principal. As funções que têm as ações que podem estar ligadas à função main são funções também. Então, tudo que é feito dentro da programação na linguagem C é feito dentro de alguma função. Função main usou um nome x, olha só nesse nosso exemplo, usa um nome x, mas x não é definido dentro de função main. Ele é uma variável local. Este programa aqui, nesse caso, ele gera um erro. Olha ali no início, tem o main. Lá no main ele pede ali obtain it, ou seja, chama a nossa variável obtain it. Lá embaixo, a nossa função obtain it, que ela está lá embaixo, tem o protótipo lá no início, ela é chamada. E aí ele pede para imprimir o que tem dentro de x. Mas o problema é que o x não está dentro da nosso main. Ele não foi declarado em momento algum. Então ele vai gerar um erro por isso. Ah, mas eu entrei lá dentro da função obtain int e lá tem a declaração int x, e aí é feito a passagem do parâmetro ali no caso, chama-se o print ali entra com o valor, a pessoa coloca isso e cai dentro do x, legal, caiu dentro do x, o scanf levou para dentro do x, e aí ele printa obrigado. E o valor de x, quanto que tem? Quanto que a pessoa digitou. Só que aí, ao encerrar ali, ele não retornou nada. Por quê? Porque ela é uma função do tipo void, vazia. Ele não retornou nada. Quando a gente retorna aqui para o nosso programa principal, não existe x ali e não existe retorno algum. Então, de cara, ele forma ali um erro. Ele mostra um erro. Então, note que é possível ter duas funções que usam variáveis locais com o mesmo nome. Cada uma delas é restrita à função que o define e, assim, não há conflito. Então, a gente pode ter, no caso, as duas funções. Eu tenho a função aqui, o main, e tenho a função obtain novo int. Duas funções trabalhando, e nas duas funções eu tive o int x. Então, eu criei o int x duas vezes. E lá no final da minha função obtain novo int, lá no finalzinho, eu tenho ali o retorno x. Eu vou retornar o valor de x. O que a pessoa digitou vai cair dentro de x, dentro dessa função, e ele vai retornar esse valor de x. Lá no nosso programa principal, agora sim você recebe esse valor, ele retorna esse valor aí. E aí sim, ele vai ter esse repasse. Além do mais, que nesse caso aí, o x, que está no programa principal, ele existe, foi declarado. Então não dá erro aí no caso da execução desse programa. Bora fazer uma revisão geral aqui. Vamos aproveitar aqui que a gente está perto do nosso encerramento de aula. E aí a gente vai partir para o momento de ficar até um pouco longe, esse nosso recesso, nossas férias. E eu quero que vocês utilizem estes programas para fazer justamente as suas práticas aí durante esse período. Faça pelo menos um desses programas por dia no seu celular, no seu computador. Faça um ali de vez em quando para praticar, para a gente não esquecer. Vou fazer a revisão geral lá desde o comecinho. Quem ainda está com alguma dúvida. Um programa que guarde 2 valores digitados, criando variável. Então, criando a tal da variável. Como é que a gente faz isso? Molezinha, Rildo. Criar uma variável é a coisa mais simples. A variável é o tal do cercadinho que o Rildo fica dizendo. É o tal do espaço ali dentro da memória que a gente guarda esse item. Então, vamos pensar ali de como fazer isso. Tenho ali no início do meu código, um include, tendo std.io, e a include locale, que é, para que serve a locale, gente? Para que serve essa biblioteca locale? Ela serve para você utilizar caracteres especiais. Eu era obrigado a estar aí? Não, obrigado não. Mas como eu quis escrever ali, digite um número e colocar o acento no número, então, nesse caso, eu chamei a locale, que está ali o comando dela na linha 6, dizendo que eu quero utilizar os caracteres especiais do português. Na linha 3, dá início ao meu código, minha função main, e aí eu tenho expresso aí duas variáveis, a int a e a float b. Então, eu estou sendo esperado aí, tenho 2 números, uma do tipo inteiro
e uma do tipo float. Ele pediu para criar duas variáveis nesse nosso... criar o uso de variáveis, mas eu quis criar logo duas variáveis de tipos diferentes. O int e o float. E aí vem no nossa linha 8 pedindo a nossa função printf, pedindo para digitar um número. A pessoa digita, cai ali no endereço, olha o ezinho ali, gente, o e comercial na frente da variável a. Cai dentro da variável a e percebam que ali dentro do scanf tem o porcentagem d, quer dizendo que é decimal. Então aí ele recebe esse primeiro número que vai ficar armazenado na variável a. A linha 10 tem um novo print pedindo para digitar esse número. A pessoa digita, esse número vai cair dentro do endereço, ó, o ezinho comercial no B, dentro do endereço de B, e percebam que existe ali no scanf agora um porcentagem F, mostrando que ele é float. Não é lá na linha 5 eu não disse que era float, então é float. Então se eu digitar ali o número 4, como foi digitado na telinha, digitei o número 4, ele vai guardar o que? 4,0, porque é um float, ele quer a vírgula. E aí, linha 13, ele imprime os dois números, o primeiro número e o segundo número, sendo que percebam que lá na telinha mesmo está mostrando isso, 2, o primeiro número é um 2 e o segundo número é o 4,0, porque é flutuante. Programa que some valores das variáveis. Então, vamos ver como é que faz a soma de valores dentro de variável. Mais do que moleza. Se você cria variáveis, se você consegue criar variáveis, como a gente está vendo aí nesse código, que é a continuação daquele último código lá, o reuso daquele último código, eu tenho ali as variáveis 4 e 5, as variáveis na linha 4 e 5, com as letrinhas A e B. As duas são do tipo inteiro. E eu poderia fazer aqui algo como soma, multiplicação com variáveis de tipos diferentes. Você até pode fazer isso, mas o local onde vai ser expresso, o local onde vai ser guardada essa última variável, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque dentro de uma variável do tipo float, eu posso guardar um número inteiro. Acontece a conversão, o número 2 vira 2,0. Acontece a conversão. Agora, dentro de uma variável do tipo int, eu não consigo guardar um float, porque ele tem informações a mais, ele tem números depois da vírgula, enquanto o inteiro não tem isso. Então, cuidado quanto a isso, tá? Eu venho ali na linha 8, peço para a pessoa digitar os dois números acabam sendo digitados e caem ali no valor dentro do endereço de A, logo a seguir o endereço de B é o segundo número que vai cair, as duas variáveis aí são do tipo de número decimal, ou inteiro, então no caso vem o Dzinho aí, e aí vem aonde eu posso fazer o processamento direto ali na chamativa, dentro da função do print. No primeiro eu tenho ali a soma, A mais B, ele pediu para fazer as operações, vamos fazer logo as 4. Primeira vem A mais B, a segunda linha ali eu coloco A menos B, A multiplicado por B e A dividido por B. Então eu coloquei todas as linhas ali, não esqueci de colocar o barra N, que eu quero que seja mostrado um em cada linha, não ficar todo uma em cima da outra. E aí, na nossa tela, mostra ali, digitei os números, o 6 e o 3. Na primeira, na linha 13, eu somei, 6 mais 3 deu 9, 6 menos 3 deu 3, 6 multiplicado por 3 dá 18 e 6 dividido por 3 deu 2. Então, eu consegui mostrar todos eles aí sendo processados direto dentro da função print, na printf. Elaborar um programa em C que soma dois números inteiros e mostrar o valor da soma na tela. Caso a soma dos dois números seja maior do que 10, uma mensagem informativa na tela deverá aparecer. E aí a gente deve utilizar isso usando estruturas condicionais. Então a mesmo código de anterior, recebi dois números, eu recebo os dois, faço a soma, só que agora, ao invés de ter várias operações, é só a soma, mas eu vou seguir um caminho de mostrar se esse número é maior do que 10 ou não. Tenho ali o nosso programa iniciando, ainda não estou mexendo com função. Vocês veem que a nossa revisão aqui está passando de item a item, passo a passo, a gente seguindo a evolução como a gente viu nas nossas aulas. Criei as duas variáveis, ou melhor, 3 variáveis. Eu criei a variável A, a variável B e a variável soma, todas elas do tipo int.
E todas elas estão na mesma linha. Perfeito, porque são as 3 do tipo int. Então, quantas variáveis eu vou criando, eu vou só separando pela vírgula e não esquecendo de finalizar com o ponto e vírgula. Se eu tivesse que criar uma nova aí, do tipo flut, linha seguinte, você colocaria flut e o nome dessa nossa variável. Linha 7, pede para digitar os números, o número inteiro. A pessoa digita o número, esse número cai dentro ali da variável A. Logo a seguir, na linha 10, digita mais um número. Cai isso vai cair dentro da variável B. Lá na linha 13, acontece o processamento, a soma desses dois números. Lá na variável soma vai receber, olha ali o valor de recebimento, A mais B. Então, A mais B, os dois números são digitados, recaem dentro da variável soma. Linha 14, eu peço para imprimir o valor da soma, ou seja, o valor da soma dos dois números deu tanto. E aí, no caso ali, do nosso exemplo, 12 mais 14 deu 26. E aí chegou a estrutura condicional que foi pedida aqui. Deixa eu fechar esse parênteses aqui para ficar bonitinho. Estrutura condicional que foi pedida para nós. Vem um se ou if. If, aí qual é a condição para eu entrar dentro desse if e mostrar? Eu quero saber qual é o valor da soma que é maior do que 10. Somente aquele que é maior do que 10. Somente aquele que for maior que 10 vai mostrar essa mensagem. Perfeito, então. Então vem o if, soma maior do que 10, aí ele mostra a mensagem. O valor da soma é maior do que 10. E se eu tivesse colocado ali 2 no primeiro número e 3 no segundo? A soma seria 5. E aí quando chegasse na linha 16, ele perguntaria, 5 é maior do que 10? Não é, ele passa direto. Pula direto aí e não mostraria em tela tal coisa. É o início da nossa estrutura condicional. Se eu quiser utilizar agora, além de dizer que é maior, eu quiser dizer também que é menor, porque 3 e 5 são 8 e são menores do que 10. Então eu quero que seja mostrada a mensagem, menor do que 10. Pois bem, vamos utilizar, além do if, vamos utilizar um else. Uma condição não é maior, else então. Então se, no caso eu digitei ali os dois números, 4 e 5, deu 9. 9 é maior do que 10? Não é maior do que 10. Então ele não entra dentro do print na linha, dentro desse laço ali, na linha 17. Ele não entra nessa estrutura, laço não, é estrutura na linha 17. Ele parte para o else, o se não, na linha 20 e mostra essa mensagem aí, o valor da soma é menor do que 10. Aí fica até essa questão aí que eu poderia aumentar essa condição. E se eu por acaso eu colocasse o primeiro número é 4, o segundo número é 6, e aí forma 10. 10 é maior do que 10? Não é maior. Não é maior, então eu pularia direto para o else, e aí mostraria o valor da soma é menor do que 10. Não é, seria 10. Então eu poderia fazer uma condição aí também, se fosse digitado um 10. Tá? Eu poderia melhorar, refinar isso nessa nossa estrutura. Nesse novo caso aqui, o programa que calcula a idade média de um grupo de pessoas. Eu quero que mostre, que faça um cálculo da idade média de um grupo de pessoas, ou seja, eu vou pedindo a idade do primeiro, idade do segundo, idade do terceiro, idade de cada participante, eu vou fazendo a soma bem ali. E aí chega um momento, não, agora chega, finalizou. Eu tenho que colocar um finalizador. O finalizador aí, nesse caso, vai ser quando a pessoa digitar -1. E aí eu saio disso. Então é um looping, eu vou estar criando um looping, vou estar criando essa repetição aí, esse looping aí. Como é que a gente faz esse tal desse looping bem aí? Esse looping a gente faz da seguinte forma. Vamos começar o programa da base dele, do jeito normal. Ele começa ali criando as variáveis, cria uma soma, uma quantidade e uma idade. É para receber esses valores. Vem um flut para a média, que depois de somar tudo eu quero tirar uma média dessas idades. Então, normalmente pode ter vírgula. Por isso eu estou criando do tipo flut. Soma eu inicio com 0, porque o primeiro número vai ser 0, não vai ter ninguém ainda. A quantidade vai ser 0, porque não vai ter ninguém. E a primeira idade vai estar zerado, porque não tem idade alguma. E aí vem o nosso modo que a gente vai utilizar para repetição, o nosso while. Pergunto dentro do while a condição para entrar nesse while. Idade é diferente de -1?
Por que eu estou perguntando isso? Porque se for menos 1, eu passo direto. Não é a condição para a gente encerrar o programa, não é colocar menos 1. Então, se eu digitar menos 1, passa direto. Então, a idade é diferente de menos 1. Se ela for diferente de menos 1, você entra nesse laço bem aí. E aí vem printf, idade da pessoa. Você tem que digitar a idade da pessoa 1, que é um laço a cada passada. Se você digitou é diferente de menos 1, a gente continua. O scanf vai ler essa idade, vai ser guardada dentro de idade, e aí vem a pergunta ali, vai sendo passada cada um. Se a idade, no caso a idade ali, ele sai dessa idade ali, ainda está dentro do while, se a idade for menor ou igual a 0, aí ele vai fazer a soma. Soma recebe o valor de soma que inicialmente era zerado com a idade que você digitou. Então, soma recebe o nome da primeira idade, o item da primeira idade. Primeira vez ali eu digitei 12, pronto, soma está valendo 12. Quando eu vier passar a segunda vez, eu digitar 14, então será o quê? Será 12 mais 14, vai ter agora 26. Ele vai somando isso, porque vai ser soma mais idade. E a quantidade vai juntando ali, vai aumentando. A primeira quantidade foi 0, tal, vai passando. Por quê? Porque a quantidade é aquele númerozinho que aparece ali na frente de idade de pessoa. Primeira pessoa, segunda pessoa, assim por diante. Vai chegar um momento que após fazer tudo isso, ele ainda tem que calcular ainda. Ele sai fazendo cálculo sobre a média desses valores. A média desses valores vai aparecer somente quando eu digitar ali o menos 1, porque eu quero sair daquele loop. Eu digitei menos 1. Vocês percebem ali que na execução, depois de 16, eu digitei menos 1. E aí eu saio disso e entro naquele último if ali, que mostra a quantidade é maior do que 0. Com certeza vai ser maior, só não vai ser se na primeira vez quando ele entrar o programa, eu digitar logo de cara menos 1. Eu vou sair sem digitar nenhuma idade. Esse número ali, esse if, vai mostrar a soma dividida pela quantidade. Foram 5 pessoas, então eu pego o valor da soma de todas as idades e divido por 5. E assim é retirado o meu média. E a média vai ser mostrada, a média da idade das pessoas, vai mostrar ali a média da idade das pessoas, como é mostrado na tela. A média da idade, a quantidade das pessoas, 5 pessoas, aí no caso ali deu 14,8. Se caso logo de cara, não começou o programa, eu digitar menos 1, ele não entraria em nenhum desses laços e já cairia naquele else lá embaixo da linha 29, onde tem nenhum dado foi informado. Então teria pelo menos essa questão do erro, a questão da falha aí, para isso, a saída. Posso utilizar o do while? Para que serve o do while? O while ele repete. O do while ele repete, ele passa pelo menos uma vez. O que acontece se eu digitasse aqui menos 1? Ele entraria pelo menos uma vez dentro desse laço. Então, se você quer que o laço seja repetido pelo menos uma vez, você coloca, ao invés de um while, você coloca um do while, onde o do, dentro das chaves do do, você coloca toda a questão da leitura do pedido, pela idade, todo o cálculo de soma, tudo isso. E aí tem a saída, o while lá no final, que é aquele comparativo. Ou seja, o while que a gente tinha no último, vamos botar aqui, ó, o while da linha 10, ele passa a ser no final, ou seja, você entra no código e depois pergunta se a idade ela é diferente de menos 1. Nesse caso aqui, a gente pergunta no final. Por quê? Porque eu quero que pelo menos uma vez isso seja mostrado em tela. A única diferença do while para o do while é isso. É passar o código pelo menos uma vez. E utilizar essa mesma repetição agora com o for. Existem 3 modos de fazer essa repetição, gente. Existe através do while, através do while e através do for. A gente pode utilizar os 3. Qual é a melhor estratégia? Não tem essa questão de a melhor estratégia. É você utilizando a estratégia para aquele uso naquele momento, o que você quer. Temos a mesma questão do código, só que agora, ao invés de utilizar o nosso while, na linha 10 eu estou criando uma nova variável que vai ser o meu contador. Ele vai fazer o laço rodar ali para que seja passado tempo a tempo. Nesse contador, aí que é o problema. Olha só, antes eu ia ficar dentro desse laço aí, colocando as idades.
até o momento de digitar -1. Eu tinha um código para saída, uma palavra para saída ali dessa brincadeira. Já nesse caso aqui, o for ele é utilizado quando você sabe exatamente quantas vezes você vai passar por aquele código. Neste caso aqui, eu sei exatamente que eu terei o quê? 5. Serão 5 pessoas que darão as suas idades. 5 números serão digitados. Não 6 e não 4. 5, exatamente 5. Quando você sabe exatamente o número correto, você utiliza a estrutura for. Não sabe o número correto? Utiliza o while. Não sabe o número correto, mas quer que seja apresentada pelo menos uma vez esse código? Do while. Então aí nesse caso, linha 11 vem o meu for, começa o contador com 0, e aí ele sai fazendo cada passagem aí dentro desse código aí, pedindo para a pessoa digitar a sua idade. Essa idade vai ser armazenada, junto com idade e soma, e aí vai sendo guardado da mesma forma que a gente viu os anteriores. Ao finalizar isso, tem o nosso cálculo ali a partir da linha 22, onde eu tenho ali uma outra condição que mostra justamente, nossa condicional que mostra, faz aquele comparativo, se não teve idade nenhuma, se ninguém digitou nada, porque senão ele vai cair naquele nenhum dado foi informado. E aí ele faz esse comparativo, como teve idades, ele entra ali e faz o cálculo e mostra a média daquelas 5 pessoas digitadas, que era um número fixo, foi tanto. Cria uma estrutura que receba 3 números. Agora vamos partir para o vetor, outro conceito que a gente aprendeu durante as nossas aulas. E o do vetor, ele nada mais é do que várias variáveis coladinhas uma com a outra, correto? Corretíssimo, é justamente isso. Eu tenho várias variáveis, uma coladinha com a outra. E qual é o tamanho do meu vetor? Se você fizer desse modo, como está na linha 5, int number, o vetor sempre tem os colchetes ali do lado, tá? Para indicar o argumento interno naquele colchete, a quantidade que é aquele de variáveis coladas, de espaços colados, de cercadinhos colados, a gente vai ter no nosso vetor. Nesse caso aí, eu disse int number 3, então eu tenho 3 quadradinhos. Eu criei nada mais, nada menos do que isso aqui, 3 quadradinhos, onde em cada quadradinho desse eu tenho meu índice 0, 1, 2. Cada um desses quadradinhos começa pelo 0 a contagem, cada um desses índices. Se eu chamar ali depois, eu quero saber quem está armazenado na primeira posição, eu peço para ser mostrada a posição number, aí abro o colchete 0. Ele vai mostrar que número vai estar dentro da posição 0. Vamos ver o que aconteceu ali utilizando o nosso for. A gente utilizou o for para passar, já que eu sabia que era exatamente 3, não preciso do while, né? Só um for. Sai passando uma a uma, posição a posição, pedindo que a pessoa digite um número. Aquele número que vai ser digitado vai cair naquela primeira posição, posição 0, depois a posição 1, posição 2, conforme o índice ali que ele começou com 0 e ele vai sendo incrementado até chegar à posição, o índice estiver o valor de 2. Após isso, a gente tem que refazer o mesmo caminho, só que agora, a partir da linha 13, no novo laço, que é uma repetição do primeiro laço, mas agora com leitura. Não tem um scanf ali, não tem incremento. Eu só saio fazendo o print, mostrando cada um dos espaços. Ou seja, eu saio refazendo ali o número 1. O que tem dentro do número 1? Eu digitei ali primeiro 10, 2 e 14. E aí, na passada que eu vou refazendo ali, na linha 13, eu saio olhando cada uma dessas posições. Posição 10, posição 0, o que tem? Tem 10. Posição 1, tem 12. Posição 2, tem 14. Então eu só saio refazendo o caminho. E tem como fazer soma com vetores? Ora, se tem como fazer soma, as operações com variáveis, e os vetores nada mais são do que variáveis encadeadas, ou seja, coladinhas, então tem como fazer sim essa soma. Vamos ver nesse caso aqui, a gente começa o nosso programa, criei aquele mesmo vetor, ou seja, estou reutilizando aquele código, criei o meu vetor aqui com 3 posições, criei algumas variáveis, a variável após do tipo int, a variável índice do tipo int. Eu tenho ali a partir da linha 8,
um for, onde vai ser aquele nosso laço, onde eu saio preenchendo, que a gente viu no último exemplo. Eu peço para preencher as posições do nosso vetor. Vamos ver aqui nosso vetor, tá lá. 0, 1 e 2. Cada posição dessa eu saio colocando um número. Posição 1, 4, posição 2, posição 0, 4, posição 1, 1, posição 2, o índice 2, eu coloco 6. Eu tenho ali os 3 números já dentro do meu vetor a partir ali da linha 8. Na linha 13, eu vou fazer o quê? Vou rever cada um desses locais, dessas posições. E saio refazendo o caminho. Posição 0, o índice 0, índice 1, índice 2. E mostra em tela ali o que a gente vê. Número 1 tem 4, número 2 tem 1 e número 3 tem 6. É o que a gente fez na última questão. Só que agora o que eu quero? Eu quero que a partir da linha 17, a variável após receba number. Isso está dentro do mesmo for. O number com a posição. Cada uma das posições. O 0 e a posição 2. Ou seja, eu quero fazer a soma dessas duas posições aqui. Quem estiver na posição 0, no índice 0, e quem estiver na posição do índice 2, vai fazer a soma. Como é que eu faço isso? Basta fazer um simples mais ali. É um processamento normal que a gente faz até mesmo usando variáveis. E aí mostra em tela ali a soma da posição 0 com a 2 seria igual a 10, o valor de 10. Vimos o vetor, então dá para fazer a mesma coisa também através de vetores multidimensionais. As matrizes que a gente viu. A matriz, código um pouquinho maior aqui, tá? Ficou menorzinho para vocês, mas a gente começa ali, linha 3, criando um int tamanho 5, ou seja, eu estou querendo criar já esse int, que nem precisava ser um int tamanho, eu podia criar ali um define, né? A gente podia criar uma constante ali, ficaria até bem mais prático, bem mais bonito. Vem ali a nossa função, um procedimento, void imprimir, aonde eu tenho ali um int, um m de um tamanho tanto, a crescer a um certo tanto, e vai até 5. Eu tenho os ints, criei duas variáveis, a int i e a int j, para usar dentro desse nosso laço. Mas vamos ver, antes de chamar essa função, bora ver lá embaixo o que interessa. Aí a gente vai refazendo o que as funções estão pedindo. Lá no int main, eu peço int mat 55, já começa logo fixo, que é do tamanho 5. Vem um int, duas criações, o int i e o j. Eu faço o sRange time null. Gente, o que é isso na linha 24? É um preenchimento aleatório. Quer dizer que eu estou preenchendo de forma aleatória aqueles números. Tá? Então, preenchendo ali de forma aleatória. Não estou pedindo para a pessoa preencher. Eu estou preenchendo de forma aleatória. Então, os números são preenchidos de 0 a 9 de forma aleatória, usando o nosso, a partir do linha 26, usando o nosso range, preenchendo ali de forma aleatória. Eu não pedi para a pessoa, não pedi em momento algum para a pessoa digitar número a número, posição a posição dentro da nossa matriz. E aí vem, a partir da linha 31, a chamativa da nossa função imprimir. Na função imprimir, lá no topo, ela vai percorrer aquele laço, e ao percorrer aquele laço ali, ela vai conseguir mostrar as posições, o que tem dentro das posições ali da nossa matriz. E para encerrar, ela ainda faz a soma. Linha 34, ela faz a soma, do mesmo jeito que a gente pode fazer soma lá nos vetores, a gente faz aqui também. Faz a soma devido às posições. Então, eu estou somando ali as posições de cada linha, ali o que está em cada uma das linhas ali, somando os vários valores dependendo da sua posição. O programa aqui consiste de duas funções, main e allo, e quando executar esse programa, imprimirá a mensagem allo 3 vezes. Fizemos ele hoje. Então, esse caso aqui, eu tenho aqui a chamativa no programa principal, está lá o main. Entro no while e chamo a função allo, que a gente vê que tem nada mais dentro da função allo, um printf allo, com a frasezinha lá, a palavrinha allo. Como eu entrei em um laço, num while, que roda até 3 vezes, então vai ser impresso 3 vezes esse nomezinho aí em tela.
Faça um programa que o usuário digite suas iniciais, a gente já viu isso, e chama a função comprimenta para imprimir a mensagem olá junto com as iniciais digitadas. Essas iniciais e seus valores serão passados para a função comprimenta, e a função comprimenta é definida de forma que ela imprimirá a mensagem incluindo quaisquer iniciais passadas. Fizemos ela hoje também, não foi isso, gente? Vamos só relembrar o que fizemos? A gente chamou o protótipo, está lá, protótipo. O código dessa função está lá no final, void comprimenta, onde tem ali internamente os argumentos são do tipo caractere, porque vão ser duas iniciais. E aí, dentro do nosso programa principal, a partir da linha 3, a gente tem ali o char, primeiro e segundo, onde vai ser justamente as duas variáveis que vão receber do tipo caractere. Peço para a pessoa digitar os dois números, as duas letras, sem separação, as duas iniciais, sem separação. E aí eu utilizo o getChar, que sabemos que ele serve para pegar o item daquela posição. É uma função pronta, gente. Ele pega o item daquela função. O primeiro, getChar, leva o Rzinho para dentro da variável primeiro. E o segundo, getChar, quando chamar, leva o próximo. Ou seja, é como se ele estivesse arrancando dali. Ele leva o próximo e coloca nas suas devidas posições. getChar a gente já utilizou aqui em outros exemplos. E aí, resultado, lá na função comprimenta, é chamado o print, o olá, e aí mostra os valores das duas iniciais, que foi passado através dos argumentos, e assim, olá, e as iniciais que foram passadas, o RO. O programa seguinte pede as instruções ao usuário, e se o usuário responder não, a função termina. Então a gente quer algo para encerramento ali para o nosso programa. Um programa que tenha encerramento, bem simples ali. Eu criei o início da nossa instrução, nossa função, está lá o protótipo, ela está ali, não, ela nem está no protótipo aqui, foi colocada como inteira mesmo, nem precisou disso. Lá no nosso programa ficou bem miudinho, está lá main, e ele chama simplesmente a função. E a função, o que ela está mandando? Você quer instruções S ou N. O que a pessoa digitar S ou N vai cair ali dentro do CH. E o CH, essa variável criada ali, vai cair ali dentro, vai ser comparada. Se CH for igual a N, ou se ele é um N, ele vai aceitar os dois. E aí ele vai retornar esse valor. Ao fazer isso, ele vai mostrar as instruções, ele vai entrar nele, se for aceito, ele vai entrar e vai mostrar. As regras do jogo teria todo escrito ali das regras de tal jogo, do modo como a gente quisesse ali. Então seria somente a questão de perguntas. Eu poderia ter utilizado até mesmo a questão do uso do case, aqui o nosso switch, poderia ter utilizado desse modo. Vamos ver esse último aqui, onde pede que os números primos são números naturais maiores do que 1 e possuem somente dois divisores. São divisíveis por 1 por ele mesmo. Faça um programa que gera um número primo a partir de um limite superior. Ou seja, eu quero que apareça, eu dei o limite e a pessoa digite ali a questão dos números, que seja mostrado em tela somente os números primos. Tipo ali na tela de execução. A pessoa digitou 100 e aí vai mostrar só os números primos que contém ali de 0 até 100. Então eu tenho ali o começo das minhas variáveis. Peço para a pessoa digitar o limite, print na linha 6, a pessoa digita, isso vai cair no max. E aí vem o while. Então, para fazer isso, nada mais do que um while. Eu pego esse while bem ali. Percebam que na linha 11 eu estou usando o System CLS, que é para limpeza de tela, tá, gente? Usa fazer a limpeza de tela. Linha 12, os números, a pessoa digita, cai dentro do max, e aí vai fazendo cada um dos nosso laço ali, a partir da linha 16. Os dois laços, já que eu estou utilizando ali a leitura das posições ali, de todas as posições ali, possíveis posições, para saber se ele tem divisor ou não. O primeiro laço da linha 16, ele verifica se existe divisão, se existe resto ali dentro daquela divisão. Se existir, então aí nesse caso aí, ele vai estar dentro dessa regra. E aí ele conta esses divisores, ele vai contar esse divisor para encontrar os números primos. Aí é que a gente encontra a partir da linha 19, sai preenchendo esses
esses dados aí, essas localizações aí de cada um dos números primos e imprimindo em tela. E aí sim, a cada encontro com um número primo, aí eu vou mostrando isso em tela, a passagem de cada um, chegando à limitação do nosso max ali, que foi o número que foi escolhido na linha 6. O nosso max ali no caso foi 100 e ele digitou somente os números primos que estão ali dentro dessa faixa até o número 100. Quando ele chega no número 100, ele encerra e ele sai e vai para a linha 30 ali no nosso System Pause. Turminha, seguinte, a gente está chegando nesse momento de recesso, esse momento de férias. Esse material vai estar logo lá no nosso site, no canal. Todos os códigos, todo o nosso material anterior já está lá no canal. Então pegue tudo isso, reveja o código, melhore o código, veja um código como esse último aqui. Ele está extenso, tá? Eu vou ler passo a passo, sai olhando passo a passo, setor a setor dentro desse código e refaça. Mesmo que você tenha um código pronto, o professor está aqui, a apresentação do professor está todo pronto, já está todo respondido. Pronto, já está respondido, não precisa fazer nada. Faça isso. Transcreva isso para o seu celular, para o seu smartphone, transcreva isso para o seu computador, faça o código completo. Por isso até que eu tento não passar o código logo para vocês, passar ele no modo executável. Não vou passar isso não. Eu quero que vocês digitem passo a passo cada um desses códigos, porque assim vocês praticam, vocês verificam erros, começam a aprender mais. E vamos fazer esse trato que durante esse nosso intervalo a gente vai fazer muito disso, praticar muito, para voltar aqui, top de linha, quando a gente retornar às nossas aulas. Então, vou agradecendo aqui vocês estarem comigo essa manhã e a gente se vê depois do recesso na nossa próxima aula. Até mais!